que é da bancada da Independência, mas também para os vereadores que defendem o governo lá dentro da casa, né? Que eles também façam um contraponto aí. Pois bem, vereador Dr. João Batista, o nosso galã da Câmara Municipal, bom dia, seja bem-vindo. Galã. Bom dia, meu amigo Fábio. O que o senhor manda? Qual que é a bronca, Fábio? Não, nós não estamos com bronca, nós só estamos querendo saber o que fez os senhores ontem, em bloco, levantarem, não participarem da PL, não votarem, não discutirem, não argumentarem, não fazerem um contraponto, não reivindicarem. Essa é a situação que nós estamos abordando na manhã, seja bem-vindo. Bom dia, Fábio. Então, assim, são duas questões, né? Tem essa questão dos funcionários, que o senhor colocou aí, de forma parcial, eu entendo, né? O senhor tem mais informação, até mais que a gente, que é vereador de oposição, que na maioria das vezes não é chamado para discutir coisa alguma. Em relação a esse projeto que vocês tanto falaram aí, chega para a gente, é simplesmente um projeto de abertura de crédito de suplementação em torno de 20%, que equivaleria aí a 70 milhões para ser gasto aí até o final do ano, em questão de um mês. Nesse projeto, da forma como foi apresentada, não há qualquer limitação de valor. Então, e nem na lei, e se não está escrito na lei, como o próprio professor Walton falou, ele não tem obrigação de gastar com funcionalismo, ele não tem obrigação de colocar com aquilo que ele colocou na justificativa. E se não há uma discussão com a oposição, se não há uma discussão conosco para apresentar o projeto, como ele fez com os vereadores da base, o Poder Executivo, pelo que nos foi passado, reuniu com a base no domingo à noite, e todos nós estávamos disponíveis domingo à noite, poderíamos ter participado dessa reunião. É difícil para a gente simplesmente chegar e aprovar um projeto como esse. Nos colocam numa situação, numa sinuca de bico. A gente sabe que o funcionalismo realmente precisa, que foi a sinuca de bico que a própria professora Nilza teve que enfrentar. Mas nós entendemos que a oposição não poderia votar contra, porque aí prejudicaria os funcionários, e não poderia votar a favor, porque estaria assinando um cheque em branco. E para nós, a melhor forma de manifestar a nossa revolta em relação a isso, a não participar do processo de gestão, como ele coloca os vereadores da base, nos retiramos do plenário. A outra questão é a LOA. A votação da LOA em sessão extraordinária não é uma coisa que é considerada uma coisa corriqueira, não acontece com frequência. Infelizmente, a mesa diretora não foi organizada o suficiente ou não teve interesse em colocar a LOA para votação ordinária, para uma discussão em 3 sessões, para a gente discutir as emendas. E outra coisa que os senhores comentaram aí, emenda de parlamentar em LOA, enquanto não houver a aprovação do orçamento impositivo, das emendas impositivas, as emendas em LOA são meramente indicações. Nós, vereadores, indicamos ao prefeito aquilo que nós acreditamos que poderia ser emendado dentro do projeto, ele aceita ou não e coloca lá no projeto ou não e nos traz como emenda ou não traz. Isso é decisão do Poder Executivo, não é do vereador. Só seria do vereador se houvesse emendas impositivas. Nesse caso, nós fazemos indicação ao prefeito, ao Poder Executivo. O Poder Executivo aceita ou não aceita nossas emendas e coloca lá no dia da votação. Pois bem. Então, nossas emendas são meras indicações. Nós entendemos que não deveria ser votado um projeto tão importante que define como o prefeito vai gastar o recurso do município no ano seguinte em sessão extraordinária. Aí não foi culpa do prefeito, não. Isso aí foi má gestão da atual mesa diretora, ou por influência de alguém, de alguém externo, né? Porque a gente sabe aí que a Câmara não tem essa autonomia que deveria ter para tomar suas próprias decisões. A LOA vem em sessão extraordinária para uma votação única, sem a devida discussão, sem a devida exposição para a população do que a gente está definindo ali, ou está deixando de definir. Tá? Então, infelizmente, essa forma de gerir, nós não concordamos. E a nossa forma de revolta foi simplesmente levantar, porque a gente fica ali discutindo, nós que somos minoria, não mudamos em nada, porque eles já vêm com voto feito, com voto definido, com voto combinado. No máximo que eles fazem é nos colocar em maus lençóis, como fariam em relação aos funcionários, muitas vezes nos obrigando a concordar com um projeto de lei que nós não concordamos. Professor vereador 739, diz a velha máxima que o bom jogador se julga. Se fôssemos parcial, como o senhor começou, esse espaço democrático não estaria sendo ofertado para o senhor fazer a sua manifestação. Calma, o senhor falou. Calma, fique tranquilo, o senhor já entra. O senhor está vendo um lado, tá? O senhor está vendo o lado de quem
depois daquilo que aconteceu. Por isso que eu estou aqui para mostrar o outro lado, o nosso lado de vereadores de oposição que não participamos do programa e não lhe demos então não é parcial, né? Então não é parcial, então é imparcial, porque se o senhor nos peça... Eu estava vendo só um lado, agora o senhor está tendo a oportunidade de ver o outro e me deu sua opinião agora mais equilibrada. É só isso que eu quis falar. Tanto é que na hora que o senhor pediu, de pronto, aqui não tem não. Divino Ramos, e a sua pergunta? Eu gostaria de fazer uma pergunta ao vereador doutor João. Bom dia, vereador. É um prazer falar com o senhor agora. O senhor disse aí que o senhor não poderia, a bancada entendeu que não poderia votar não, porque iria prejudicar os servidores. Votar sim, o senhor estava votando contra um projeto que vocês não concordavam, né? Mas você também tem a opção no plenário de abster do voto. O senhor não entende que, ao ausentar do plenário naquele momento ali, o senhor está deixando os eleitores que confiaram o voto em vocês órfãos de vereadores ali no momento? Mas ausentar, no caso, não é o mesmo que abster? Não dá no mesmo? Não acredito que seja, não. Porque pelo menos só está discutindo o projeto lá. O que nós fizemos foi sair do plenário, não saímos da Câmara, continuamos na Câmara, apresentamos à população numa live qual que era a nossa opinião em relação aos projetos. Tá? Não deixamos assim, vamos para casa, vamos colocar o pé lá no sofá e vamos ficar lá o resto do dia. Não, a gente ficou, nós discutimos, só saímos depois que os colegas vereadores saíram do plenário. Alexandre Borges, nosso gestor feroz, estamos com o vereador Dr. João Batista ao vivo aqui na Lance FM. Doutor João, abster é diferente de sair da sessão, né, doutor João? Vamos e convenhamos. A Nilza absteve da primeira sessão, né, e não absteve das duas outras. Então, uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. Uma pergunta que eu gostaria de fazer para o senhor é como o senhor abriu, né, a sua questão de ordem. Não teve prazo, não teve tempo para ver as matérias, tanto a LOA quanto o crédito complementar? E sobre o crédito complementar, não vinha nada justificando sobre o dinheiro onde iria, secretarias ou algo do gênero? Não, a única coisa que ele falou que ele pretendia, com que ele pretendia gastar. Uma coisa é ele colocar na justificativa, outra coisa é estar no corpo da lei, como o próprio professor falou. Quando eu tenho no corpo da lei, eu defino, eu vou como normalmente se faz. Quando eu quero tirar um recurso de uma determinada pasta e colocar na outra, eu mando um projeto de lei dizendo quanto que eu vou tirar de uma pasta e quanto que eu vou colocar na outra. Entendeu? É assim que se faz em manejamento de recursos. No caso, é um crédito suplementar. Ele não disse quanto que ele está precisando para cobrir a folha de pagamento, ele não disse quanto que ele está precisando para ver a questão do transporte, para pagar os dois novos ônibus que ele colocou. Nada disso é nos passado, porque nós somos oposição e ninguém chama oposição para sentar à mesa. Tá? A questão é essa. É claro, os colegas da base chegam lá sabendo, já convencidos, conversaram com o prefeito, e aí chega lá, querem nos obrigar a aceitar uma coisa que nós não temos o mesmo conhecimento que eles, entendeu? Então, é difícil, tudo bem, vou sentar na mesa, não obrigatoriamente eu vou concordar com o prefeito, quando sentar lá para ele apresentar os projetos, entendeu? Isso é algo que tem que começar a virar corriqueiro, a prefeitura vir a público e explicar os projetos que ele manda para a Câmara, não tem problema nenhum nisso, se expor, tivemos um problema com nossas contas, os nossos cálculos, não planejamos de forma adequada, foram aprovados aumentos que nós não damos contas de bancar e precisamos hoje levar à Câmara um projeto para aumentar um crédito suplementar, para a gente aumentar o recurso, para a gente poder pagar e cumprir as nossas promessas. Isso, eu acho, na minha opinião, seria algo mais coerente, é você trazer à população aquilo que o Poder Executivo entende. E nós, como representantes da população, vamos votar de acordo com o que a população entender. Então, é assim que eu entendo. Essa é a minha opinião pessoal, se os senhores podem não concordar, mas é assim que eu entendo que deveria ser feito. Essa exposição, essa comunicação com a população. Não simplesmente comunicar o que está bonito. Tivemos uma dificuldade. Estamos tendo dificuldade hoje com a aprovação do recurso para ornamentar a praça. Estamos tendo dificuldade, então vamos à Câmara hoje solicitar o recurso. Isso não tem nada demais. Agora, vir mandar o projeto sem a devida discussão numa sessão extraordinária é complicado. Tá? Eu sou totalmente contra a sessão extraordinária. Eu acho que a maioria das vezes não são justificáveis os projetos que são mandados, não são sequer a justificativa que ele manda por escrito, não é uma justificativa que convence. Então, sessão extraordinária para projeto urgente, tá? Se havia urgência nesse projeto, se houve tempo para conversar com os colegas da base, por que não conversar com uma oposição também, já que ele precisaria do voto, pelo menos um voto da oposição para aprovar o projeto?
O pessoal está dizendo, olha, doutor João, só perdeu a chance. Aqui é o Fábio, né, que está dizendo aqui, não sou o Fábio JR, é o Fábio ouvinte, lá da Vila Imperatriz, que o senhor perdeu a oportunidade de ter falado tudo isso ontem com o decoro que o senhor tem lá no plenário. O povo precisava de ter ouvido isso que o senhor está dizendo na Lance, que é o espaço democrático. E nesta questão aí, Maurício vai te fazer a pergunta, eu concordo com o senhor em grau, número e gênero. Incondicional. A vereadora Nilza já tinha mostrado essa falha do executivo aqui nessa conversação, e eu vou mais além. A falha não é só do executivo, na minha opinião. A falha também é dos vereadores ditos da oposição, certo? Dito da situação. Porque é menosprezar os da oposição. Os vereadores da situação. O executivo não quer conversar? Tá bom, mas nós somos 19 pares. Para isso tem um líder de governo lá dentro. Para isso tem um líder de governo Entre nós, eu acho que tem que ter respeito. Entre nós, eu acho que tem que ter um bom diálogo. Certo? Então nós vamos passar aqui o que aconteceu na reunião, nós vamos passar para os outros vereadores, que eles são vereadores tanto quanto nós. Sabe por que não foi convocada a oposição? Porque com o Luziano ele já tinha os votos suficientes para aprovar o projeto. O problema é que o Luziano não pôde ir à sessão, por um problema pessoal, que eu não sei dizer qual foi, e aí ficaram com voto a menos e passaram essa saia justa lá. Né, tendo que convocar. Já pensou se a Nilza não tivesse ficado? Teria ficado sem votar o projeto. E toda a comunidade de funcionários teria ficado prejudicada. Exatamente. Você sabia dessa questão dos funcionários? O senhor não sabia? Eu fiquei sabendo em cima da hora que tinha essa questão. Ninguém me mostrou as contas do município, ninguém me mostrou cadê o rombo lá que não me permite pagar os funcionários, qual é o déficit que eu tenho, quanto que eu preciso de recursos. Por que não passa isso para a oposição? É simples, tá? Sei que tem inimizade com algumas pessoas da oposição, mas não precisa chamar todas, chama algumas que são mais equilibradas, que são assim, equilibradas não no sentido de... O líder. No sentido de não discutir muito, não levar muito pro lado pessoal às vezes, mas eu falo assim, tem ali a Simone que é tranquila, tem o Walter que é tranquilo, eu nem sempre sou tranquilo, mas em reunião eu costumo tentar manter a tranquilidade. Não custa nada chegar a conversar, depois quem foi à reunião vem e passa para os colegas, a situação é essa, vocês concordam? E se não concordar, tudo bem. 7h45, Figueiredo, a sua pergunta. Mas, doutor João, eu tenho acompanhado e tenho visto exatamente isso. Essa questão, principalmente quando se trata de matérias do Executivo que diz respeito ao funcionário público, tanto a oposição quanto a situação, normalmente a votação ela é votada por unanimidade, né? Sempre que os benefícios são para os servidores públicos. Então a gente vê que hoje o discurso, né, seu e de parte da oposição é um discurso bastante construtivo. Então vocês, né, parte da oposição, está aberta ao diálogo com o prefeito e com os seus pares aí para o desenvolvimento e o melhor para Formosa. É isso? É isso mesmo, Maurício. Então, o que acontece? A gente sempre espera, né? Quando essa atual gestão apareceu, tinha essa, vamos chamar vocês para conversar, vamos chamar vocês para reunião, porque anterior tinha isso, não vamos chamar a oposição não, que a oposição só tumultua. Hoje existia essa conversa, mas ficou na conversa. Na prática não é o que acontece. A gente sabe que eles sabem que nós não votaremos contra o funcionalismo público, mas pensa no seguinte: não são só, pelo menos esse valor me foi passado, assim, de corredor, não sei se é esse valor, mas digamos que sejam 13 milhões que ele precisa para cobrir o salário dos funcionários. Não são só 13 milhões que nós estamos liberando com esse crédito suplementar, são 70 milhões. É um quinto do orçamento do município anual, que dá em torno de 70 milhões para ser gasto em um mês. Então, eu não sei com que ele vai gastar, ele não me apresentou a justificativa, ele não mostrou o que ele está precisando, ele não me mostrou onde está a dificuldade lá do gestor, para que eu possa chegar e falar, não, realmente, ele precisa desse valor, ele precisa desse recurso. E se soubesse qual era o valor exato, eu faria uma emenda assim. Você fala, podia fazer emenda. Eu falei, como é que eu vou fazer emenda? Eu não sei qual é a necessidade que ele tem. Podia fazer uma emenda com valor. Eu falei, não, eu vou colocar a emenda aqui definindo o limite de gasto para o funcionalismo público, o limite de gasto lá para o transporte, o limite de gasto. Não tem o limite, são 70 milhões, é muito recurso para um mês.
Vereador, muito obrigado, senhor, nesse espaço democrático, imparcial, de publicidade, de divulgação e de jornalismo. O senhor, sempre que o quiser, tem voz e tem vez, não só como vereador, não só como médico, mas como cidadão que o é, que luta por essa terra varonil, essa terra bonita chamada Formosa. Obrigado, Fábio. Obrigado pela oportunidade. Agora está sendo imparcial. Agora está vendo os dois lados. Agora está vendo qual a opinião que nós da oposição tivemos. Que realmente, eu acompanhei, vi a sessão depois. Alguns até defenderam, outros não. Chamaram a gente de infantil, de covarde. Infelizmente, não estávamos lá, né? Aceitamos essa possibilidade de levar pedrada. Mas uma coisa que eu quero abrir espaço para falar, que eu até comentei com os colegas, tem um colega da base que parecia oposição, começou a jogar pedra no prefeito, começou a falar mal da gestão. Então é isso aí, né? Na falta da oposição, graças a Deus, alguém foi lá e assumiu, apesar de que nunca faz isso, sempre quando a gente aponta os mesmos problemas, defende o prefeito com unhas e dentes, porque é esse o papel que entende que é da base, né? Agora não, a oposição não está lá, não estando lá, já fala mal, porque tem que fazer, tem que mudar, tem mudança que tiver. Não é bem isso, né? A gente sabe que não é bem esse o papel que a base faz quando nós estamos lá, né? Simplesmente defender por defender. E a gente tem que começar a trabalhar por isso mesmo, por uma construção de uma Formosa melhor. Mas eu acredito que vai sim, a gente vai ter um ano melhor, 2023. Não faço ideia de como é que vai vir essa mesa, e nem vou comentar sobre isso hoje, porque seria um programa só para isso. Mas eu acredito que em 2023 a Câmara vai vir um pouco mais equilibrada nesse sentido. Muito obrigado. Um abraço a todos, obrigado pela oportunidade, até quinta. Até quinta, 7h51, muito obrigado. Se o vereador Valdson também quiser manifestar, né? Aqui a gente está por bom debate. Tá aí, Divininho Ramos, as explicações, e cabe agora ao ouvinte, depois das nossas análises, depois dos nossos comentários, colocar aí se foi certo, se não foi certo, se é justo, se levanta, se não levanta, se deixa o povo a ver no aviso ou se não deixa. Aí é com o povo. Agora não é com a gente mais, Divino Ramos. Exatamente, né? O povo vai saber analisar essa atitude da bancada da Independência ontem no plenário da Câmara. Aqui, para mim, o doutor João explicou muito bem a situação, mas não me convenceu. A mim, ele não me convenceu, porque eu gostaria de ouvir todas essas explicações dele no plenário, porque lá ficaria registrado nos anais da casa o que foi dito, né? Agora, sair do plenário e fazer uma live separada para falar, não, ainda continuo com a mesma impressão, que a oposição quer levar tudo a ferro e fogo, a situação está recebendo tudo a ferro e fogo também, e não existe diálogo, né? Esse diálogo aí, ó, que ele, como líder de oposição, poderia tranquilamente abrir com o vereador que é o líder de governo, chamar ele para uma conversa. Olha, nós temos que abrir esse diálogo, porque senão, se ficar essa briga de gato e rato lá dentro, quem leva o prejuízo, quem leva o fumo no cachimbo é somente o povo. Essa é a verdade. 7h53, Maurício Figueiredo, e a sua análise? Pois é, eu acredito que a explicação do doutor João foi uma explicação bem, como o próprio Divino falou, né? Na verdade me convenceu, né? O que ele falou, como o ouvinte falou, se ele tivesse falado na Câmara teria sido bem melhor, mas me convenceu nossos ouvintes aí. A gente fica feliz de ter feito esse canal, né, com os ouvintes, levando, né, a voz tanto do vereador Valdson quanto do vereador João Batista para a população, para que a população pudesse tirar suas conclusões, e pelo que eles trouxeram aqui, a população ficou satisfeita com